Olá, meus queridos irmãos. Gostaria de saudar, primeiramente, os meus queridos irmãos da Igreja Batista do Parque, o qual estão me acompanhando nesse momento, e todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da nossa igreja. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, uma série de mensagens. Semana passada, quem esteve na igreja acompanhando, gostaria de relembrar o que nós estudamos. O tema da nossa mensagem da semana passada foi uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós falamos sobre como funcionava a igreja do Novo Testamento. Em primeiro lugar, ela era comprometida com a palavra de Deus. Em segundo lugar, vivia uma profunda comunhão. Terceiro, perseverava na oração e no partir do pão. Quarto, tinha poder. 5, adorava a Deus. E, em último lugar, nós estudamos que ela experimentava também o crescimento numérico. Nessa noite nós vamos entrar no capítulo 3, do verso 1 ao 10, e nós vamos ver o milagre que ocorreu com o paralítico. E antes de lermos o texto, gostaria de fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de poder compartilhar a Tua palavra. Todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem nesse momento, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua palavra encontre, ó Deus, um lugar em cada vida. Nós pedimos a Tua bênção sobre este momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Acompanhe na sua Bíblia, então, verso 1 em diante. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Verso 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração que acontecera. Meus amados, o relato de hoje nos faz lembrar das vezes que nos encontramos com algum pedinte, com algum morador de rua. Quase todos nós temos uma história para contar de encontros com pedintes e moradores de rua. Nosso sentimento, muitas vezes, pode ser confuso. Não sabemos se acreditamos naquele pedinte. É uma mistura de pena e dúvida. Em São Paulo, certa vez, um homem, ele se passava de aleijado. Ele andava manco, tinha todo um preparo, ele escondia uma perna e fingia ali que estava com problemas de saúde, que era coxo de nascença, não sei, tinha problemas de saúde. E ele passava e parava nos semáforos e pedia dinheiro, e o povo então dava, lhe entregava. Até que certo dia, alguém decidiu filmar toda a trajetória daquele homem, e foi então descoberto aquela farsa que ele estava então enganando. Era um aproveitador. E existem muitos pedintes que vivem assim, se aproveitando de outras pessoas, da bondade de outros. Outro homem, um evangelista, ele estava caminhando, e ele teve um encontro com um pedinte que estava ali pedindo dinheiro, ali, ajuda, e ele não tinha dinheiro, não tinha nada que pudesse entregar para aquele pedinte, para aquele homem necessitado. Então ele falou assim: olha, eu vou falar um pouquinho do evangelho para você. E ele decidiu ouvir. Após ouvir o evangelho, até mesmo aquele mendigo se ajoelhou, orando com lágrimas nos olhos. Aquele evangelista, ele pediu: vamos nos ajoelhar. Ele se ajoelhou, aceitou na frente de todo mundo, no meio da rua. E ele então fez aquela oração, e o mendigo ali orando junto com ele, acabou a oração, eles se levantaram, e o evangelista estava feliz da vida.
E até que, quando acalmou, aquele pedinte então olhou para o evangelista e falou: e o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aquele dinheiro que eu te pedi no início. O evangelista então, ele olhou para o pedinte e falou: eu não tenho. E então aquele pedinte olhou para o evangelista já meio furioso e começou a xingá-lo de tudo quanto é nome. Começou a amaldiçoar aquele evangelista e saiu furioso. E logo à frente ele também se virou novamente e continuou a xingá-lo. Infelizmente, existem muitos assim, muitos, que estão enganando outros, até mesmo fingem uma conversão para receber algo, uma comida, um dinheiro, o que seja. Irmãos, Pedro e João, eles tiveram um encontro com um pedinte. Um pedinte sofrido, que de fato precisava de ajuda. Ele não era uma farsa, era de fato alguém que necessitava de ajuda. Esse encontro mudou a vida deste homem necessitado para sempre. Gostaria de compartilhar 5 verdades envolvidas neste milagre, no texto de hoje que nós vamos estudar. Primeira verdade é que Pedro e João eram homens que valorizavam a reunião de oração. Observe o verso 1 na sua Bíblia, em Atos, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9ª. Nossa igreja, meus queridos irmãos, a Igreja Batista do Parque tem oração toda quarta-feira. Nós nos reunimos ali, e você que está me ouvindo, provavelmente, se é um cristão e vai à igreja, deve ter um dia separado para o culto de oração, onde você ora. E o que acontece em muitos lugares, em muitas igrejas, o que está acontecendo hoje é que existe uma valorização para o culto de domingo à noite. E o culto de quarta-feira, ou de quinta, ou o dia que for na sua igreja, sexta, não importa o dia, mas tem uma reunião de oração, é desvalorizado. Prefere ficar em casa na quarta e não ir orar com os irmãos, mas vai no culto da celebração no domingo à noite. Isso é muito comum. Eu espero que você não se enquadre nessa realidade, que é triste. E olhando aqui para Pedro e João, que eles realmente não deixaram o costume de orar 3 vezes ao dia no templo, eles oravam 3 vezes ao dia. O dia judeu começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Para os judeus, havia 3 turnos de oração. Primeiro começava às 9 horas da manhã, outro meio-dia e o último às 3 horas da tarde. Algo interessante nós podemos extrair desse primeiro verso é que eles foram juntos ao templo, eles valorizavam essa comunhão, estar juntos em oração. Os judeus, eles se importavam realmente com a oração, eles se dedicavam, eles eram devotos de verdade, oravam. Claro, com uma perspectiva talvez um pouco deturpada do que está na presença de Deus até então. Com o tempo isso foi sendo esclarecido, que Deus não habitava só no templo. Mas eles foram juntos ao templo orar. Meus irmãos, quando vivemos e valorizamos uma vida de comunhão em oração, podemos ser usados por Deus. Existem muitos que estão aí isolados, achando que podem adorar a Deus, ser usados por Deus, sem ter a ajuda de um irmão, de uma irmã, apoio de uma igreja, e se escondem no seu mundo e tentam caminhar sozinhos, sem estar em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão, orando em comunhão, louvando em comunhão, nós precisamos estar unidos. Nós não podemos ser crentes isolados neste mundo, de forma alguma. Faça um comparativo, queria que você analisasse a sua vida. Quanto você ora por dia? Quanto tempo você dedica em oração? Quanto tempo você assiste TV por dia? Quanto tempo você gasta na internet? Quanto tempo você fica nas redes sociais? Que hoje é um problema. Faça esse cálculo e você saberá o quanto a oração é importante para você. Perguntaram a Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso de seu ministério. Então ele olhou e respondeu que ele trabalhava de joelhos.
Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Foi isso que ele respondeu. Trabalhava de joelho e o lugarzinho dele de oração valia mais que toda a sua biblioteca. Ele era um homem culto, letrado, estudado. Até hoje nós temos livros das pregações de Charles Spurgeon, mas ele disse que aquilo era menos importante do que o tempo de oração com o seu Deus. Pastor Hernandes Lopes, visitando a Coreia do Sul, onde está acontecendo um expressivo crescimento da fé cristã, megas igrejas estão crescendo e são devotos e firmes na doutrina da palavra de Deus, de fato. Então esse pastor perguntou aos pastores daquelas igrejas, qual o segredo desse crescimento? E todos os pastores, de forma unânime, responderam, oração, oração e oração. Quanto você ora por dia, meu querido? Quanto você valoriza a oração? Essa foi a primeira verdade encontrada aqui nesse texto. Pedro e João, eles valorizavam a oração. Olha o verso 3 agora, e o verso 2, em Atos capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Segunda verdade contida nesse texto, neste milagre, foi a estratégia do paralítico. O paralítico usou de estratégia. Era estratégico colocar o mendigo na porta do templo. Era estratégico. As pessoas que entram para adorar a Deus, normalmente, estão mais sensíveis à necessidade do próximo. Pelo menos deveria ser assim. As pessoas que estão chegando para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, eles realmente devem ter um coração mais devoto, mais sensível. 1 João capítulo 4, verso 20, nos diz, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não é possível amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem nós vemos. Um historiador do primeiro século muito conhecido, chamado Flávio Joséfo, ele nos informa que a porta desse templo era impressionante. Era impressionante. Era feita de bronze, coberta de ouro e de prata. O portão era tão pesado que, para fechá-lo, precisava de 20 homens para fechar essa porta. Então, veja que interessante. A prática, irmãos, de dar esmolas era uma parte importante da fé judaica. E estar ali nas cercanias do templo era lucrativo, era uma região lucrativa para os mendigos. Então, existia uma estratégia para que ele, então, pudesse ser ajudado por outros. Sem dúvida, era um excelente lugar para um homem coxo pedir esmolas. Ali naquela porta existiam muitos outros pedintes. O fluxo de pessoas era muito grande. As pessoas estavam entrando ali às 3 horas para orar. Muitos devotos, muitas pessoas estavam entrando. Então, muitos estavam ali, muitos pedintes estavam ali. Mas Deus direcionou Pedro e João para ajudar a esse homem coxo. Deus tinha um propósito. Diz o texto que ele implorava por ajuda. Implorava. Sabe o que é implorar? É se humilhar. É se humilhar na presença de outras pessoas. Ele implorava por ajuda. Dinheiro, por favor, eu estou morrendo de fome, eu estou precisando de fome, eu estou precisando de comida, estou com muita fome, me dê um centavo, me dê um dinheiro. Ele estava implorando por comida. Então, a segunda verdade que nós podemos encontrar aqui foi a estratégia do paralítico, nos versículos 2 e 3. Continuando aqui, outra verdade que nós encontramos, a terceira, foi a impressionante resposta de Pedro e João, aquele pedinte. Verso 4 até o verso 6, somente a parte A. Acompanhe aí que eu estarei lendo aqui novamente. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meus amados, antes de olharmos a resposta de Pedro e de João, precisamos observar o que vem antes. O que vem antes desta resposta? Verso 4, parte A, fitando-o. Outra versão diz,
um pouquinho mais claro. Eles olharam bem. Eles olharam bem para aquele mendigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles olharam para aquele homem necessitado com atenção. Ele dispensou atenção àquele homem necessitado. Não por mera curiosidade, que às vezes nós temos um aglomerado de pessoas ali, e nós não sabemos, não conseguimos, e muitas vezes nós vamos lá olhar o que está acontecendo. Pedro aqui não teve esse sentimento de curiosidade, não foi também apenas religiosidade, mas foi um olhar de compaixão, foi um olhar de incômodo, ele estava incomodado ali com aquela situação, então ele olhou atentamente para aquele pedinte. Eles se envolveram com aquele paralítico à porta do templo. Houve envolvimento. Houve envolvimento. Eles viram naquele pedinte alguém em que o poder de Deus poderia ser manifestado. Eles não agiram como o sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, jamais. Infelizmente, muitos fecham seus olhos para os necessitados, assim como o bom samaritano, assim como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Muitos passam longe, são firmes até em suas convicções e tradições religiosas, mas se esquecem das pessoas, são indiferentes com o seu próximo. Difícil de ajudar alguém quando precisa. Muitos acham melhor até mesmo dar uma esmola, porque dá a esmola e vira o rosto e caminha seguindo o seu rumo. E tira um peso das costas muitas vezes, porque olha aquele necessitado e se compadece e dá a esmola e vai embora e segue o seu rumo. A ideia de que já fiz a minha parte, está ótimo, concluí, já dei alguma coisa, Deus te abençoe, vai na paz porque eu fiz alguma coisa. Meus queridos, quero destacar algo importante nas nossas vidas agora. Quando o Espírito Santo de Deus dirige as nossas vidas, nós olhamos firmemente para aqueles que Deus pretende abençoar. Nós olhamos para vidas que Deus tem como alvo para restaurar, para tirar daquela situação. Nós temos uma sensibilidade, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos, mas nós precisamos ter essa sensibilidade, ser dirigido pelo Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não adianta você estar na igreja, não adianta você fazer o trabalho na igreja, no ministério, mas se você não busca ser cheio do Espírito Santo, não busca ser direcionado pelo Espírito Santo, se você não é sensível à voz do Espírito Santo, muita gente fala assim, eu nunca vi Deus falando comigo, é porque você não está sendo sensível, você não está disponível para ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala aos corações, Deus não está à toa, o Espírito Santo não está ali ocupando apenas um espaço no nosso coração, Ele fala sim, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Vamos continuar no verso 5, irmãos, nós podemos observar aí, dá uma olhadinha no verso 5 de Atos, capítulo 3, o mendigo, ele olhava atentamente para Pedro e João. Sabe por que ele olhava atentamente? Sabe por que ele estava ali fixado os olhos em Pedro e João? Porque ele realmente precisava de ajuda. Ele esperava que vinha de Pedro ou de quem quer que desse atenção para isso, uma ajuda material. Mas quando Pedro e João, eles olham para aquele mendigo, eles têm em mente, aquele mendigo precisava de uma ajuda, sim, material, mas Pedro e João, eles olham e enxergam a necessidade espiritual daquele mendigo. Foi isso que Pedro e João viram nele. Carência espiritual. Não apenas uma carência física. Não apenas uma carência de bens materiais, de alimento em sua casa. Não. Uma carência espiritual. Eles disseram, olhe para nós. Foi isso que Pedro e João disseram para ele. Olhe para nós. Por que eles falaram, olhe para nós? Será que Pedro e João estavam dizendo, nós estamos vivendo a mesma situação que a sua, não temos nada, porque ele diz isso, nós não temos nada. Mas não é bem a ideia, não é essa a ideia. Pedro e João, possivelmente, estavam chamando a atenção daquele pedinte
Porque naquele momento estavam entrando muitas pessoas no templo. E possivelmente ele estava distraído. Você já passou na rua, onde tem um fluxo muito grande de gente, tem um pedinte ali, ele pede para você, pede para o outro, pede para aquele. Então ele acaba tirando atenção. Ele quer receber de alguém. E naquele momento, a entrada do templo, naquela porta formosa, as pessoas estavam indo orar, muitas pessoas, e aquela entrada era a entrada das mulheres também ali entrarem e tal. E ele enxergava as pessoas como um brilho de ouro. Todos ali poderiam ajudar de alguma maneira. Então ele pedia para um, pedia para outro. E quando eles pediram para Pedro e João implorando ajuda, ele já começou a pedir para outro. E aí João e Pedro falam, presta atenção, olha para mim, porque eu quero falar com você. Olha para mim, porque eu estou à sua disposição. Foi isso que Pedro e João, eles disseram àquele mendigo, olhe para nós. Eu estou à sua disposição para lhe ajudar. Meus queridos, você que está me ouvindo agora, seja você uma bênção, seja você a bênção que todo pedinte, todo morador de rua espera encontrar um dia. Quantos moradores de rua nós temos aí na nossa cidade? Quantos pedintes nós temos? Bate na nossa porta. Eles estão à procura de um Pedro, de um João, que vão olhar atentamente, que vão dizer, olhe para mim, porque eu tenho algo para lhe dar, eu tenho algo para fazer por você. Seja você a bênção que todo pedinte, morador de rua, espera. Eles estão à espera de um Pedro, de um João na vida deles. Seja você essa bênção. Olhando aqui para a resposta de Pedro agora, nós falamos sobre o que antecede a resposta de Pedro e de João. Não foi bem o que aquele pedinte esperava. Ele estava ali naquela tensão daquele movimento. Ele então olha fixamente para Pedro e para João. Ele fica ali fixo. O que eles vão me dar? O que eles vão fazer para comigo? Preciso de dinheiro. E Pedro e João então, Pedro, melhor dizendo, responde. Não temos, em nome de João também, não temos nem ouro e nem prata. Pedro e João, eles não tinham nenhuma esmola para dar. Nada, nada. Mas eles podiam oferecer algo muito melhor. Pedro compartilhou com o mendigo tudo o que ele tinha. Pedro compartilhou com aquele mendigo tudo o que ele tinha. Aquele mendigo, aquele paralítico, aquele coxo, ele pediu uma esmola, mas ele saiu com uma perna. Essa que é a verdade. Ele pediu uma esmola e recebeu uma perna. Certa vez, um homem chamado Tomás de Aquino, ele visitou o Papa. E numa ocasião em que estava contando uma grande soma de dinheiro. Então o Papa disse em um tom até satisfeito, agora não precisamos mais dizer como Pedro, não possuo nem ouro e nem prata. E Tomás de Aquino, ele deve ter olhado, observado aquela colocação, pensou um pouquinho, respondeu ao Papa e disse o seguinte, Vossa Santidade também não pode dizer, como Pedro, anda. Sabe por quê? Porque Pedro e João deram tudo o que eles possuíam. E sabe o que eles possuíam? O poder no nome de Jesus. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eles receberam o poder de Deus. Eles tinham autoridade. Terceiro lugar, então, que nós falamos, a impressionante resposta de Pedro. Ele não tinha nada de esmola para dar, mas ele tinha o poder no nome de Jesus. Foi isso que ele deu. Vamos olhar agora a quarta verdade, que foi a cura do paralítico. Observe o verso 6, a parte B, até o 8. A parte A diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Meus irmãos, que cena foi essa? Que cena! Tente imaginar o que aconteceu, um coxo de nascença. Um coxo de nascença, de repente, Pedro fala, anda, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E ele era coxo de nascença. E esse homem paralítico, de nascença, estava agora andando e pulando. Louvando, pulando e andando e correndo.
Como disse um pastor chamado Stephen Davis, ele disse o seguinte: esse milagre não só envolveu a criação de músculos, e acho muito interessante isso, preste atenção, não envolveu a criação somente de músculos e juntas e tendões e ossos e a regeneração do músculo da memória em seu cérebro, mas ele anda instantaneamente. Ele começou a andar. Olha o milagre. Não foi só a criação de músculos e juntas e tendões dos ossos, não foi somente isso, foi ele também andar. Foi ele andar. Quanto tempo você levou para andar? Quanto tempo você levou para caminhar, dar os primeiros passos? Uma criança aprende a andar com 1 ano, mais tardar 2 anos. Para correr e para pular, mais um tempo. Esse homem estava fazendo tudo isso ali no tempo, naquela mesma hora, instantaneamente. A cura foi imediata, ela não foi gradual, foi imediata. Esse homem curado nasceu coxo, tinha mais de 40 anos. Interessante que ele sempre estava à porta do templo pedindo, sempre. Era conhecido de todos. Todos conheciam esse homem, esse coxo de nascença que estava ali na porta do templo. Todos tinham conhecimento de 40 anos ali pedindo. 40. Não é um ano, 2 anos, é 40 anos pedindo ali. E ele tinha muito mais de 40 anos. Meus irmãos, essa cura maravilhosa, esse milagre foi um fato público e inegável. Impossível refutar esse milagre, impossível, a cura foi em nome de Jesus. Mas aqueles homens, se nós olharmos aí no capítulo 4, se você passar uma página na sua Bíblia, verso 10, tinham anciões e autoridades do povo que questionavam a fonte do poder que trouxe saúde àquele paralítico. E Pedro, com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele respondeu, veja lá, capítulo 4, verso 10, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, é que este está curado perante vós. O poder da cura está no nome de Jesus. Pedro e João exaltaram a pessoa de Jesus, o nome do Senhor. Pedro não trouxe glória para si, mas direcionou exclusivamente a Jesus. Aquele interessante, porque aquele paralítico, ele não se agarrou a Pedro. Não se agarrou a Pedro. Ele louvou ao Senhor, a Deus. Quando Deus usar a tua vida, quando Deus usar a sua vida, meu querido, direcione a glória a Ele. E Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a minha vida. E a glória, Deus não vai compartilhar. A glória é devida ao Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós devemos glorificar o Senhor. Toda a honra, toda a glória, para sempre ao Senhor. Continuando, em último lugar, quinta verdade envolvida nesse milagre, verso 8, parte B, até o 10. Vamos ler novamente? Verso 8b diz assim: passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meus queridos, nós vemos aqui a quinta verdade envolvida nesse milagre, que é o testemunho deste paralítico, ou melhor, ex-paralítico, ex-coxo, ex-pedinte, porque agora ele iria trabalhar com as suas próprias forças, ele conseguiria trabalhar, levar alimento para a sua casa. Ele foi curado no nome do Senhor. E a reunião de oração, pense ali como estava acontecendo. Ele entrou com Pedro e João no templo. A reunião de oração estava acontecendo naquele momento, homens estavam fazendo suas orações, toda aquela movimentação no templo, de repente alguém se destaca no meio de todos eles ali que estavam no templo, no pátio e por ali. Se destaca alguém que estava louvando e cantando e de repente pulando. Então imagine muitas pessoas ali, um pulando e louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Ele se destacou. O mendigo estava ali, o mendigo estava rindo, pulando de alegria.
Ele louvava a Deus, ele não era grato a Pedro, ele não estava agarrado às pernas de Pedro, agradecendo a Pedro, ele estava pulando e louvando e agradecendo a Deus. Atos capítulo 4, verso 22, diz que ele tinha mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, é de se imaginar, então, o quanto que ele pulava e louvava no templo. Imagina, 40 anos, um homem pedindo, dependendo de outros, e de repente ele é curado. Agora você imagina a altura que ele pulava. Você imagina a altura da voz desse homem, agradecendo e louvando a Deus pelo milagre que ocorrera na sua vida. Esse homem foi realmente uma ilustração do poder de Jesus Cristo, o Messias. Testemunho vivo do que Cristo realmente fez através de Pedro e de João, instrumentos na mão de Deus. Não foi pelo poder de Pedro, pelas palavras de Pedro, que existia um poder, não. Foi o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Queridos, assim nós devemos também agir quando Deus operar um milagre em nossa vida. Da mesma forma, quando nós vimos Pedro ali direcionando a glória a Deus, falando que em nome de Jesus anda, o Nazareno anda, ele estava colocando Jesus, focalizando a pessoa de Jesus. Então, quando nós estamos ali sendo instrumentos de Deus, nós precisamos glorificar a Deus, dar a glória a Deus, exaltar a Ele. E aqui, esse paralítico, nós podemos também aprender, porque nós precisamos da intervenção de Deus na nossa vida muitas vezes. Pode ser um milagre, pode ser uma cura, pode ser até uma cura igual a Ele. E Deus pode operar na sua vida se você crer, porque o poder de Deus não acabou. Deus pode, sim, realizar um milagre na sua vida, igualzinho. Só que se isso acontecer na sua vida ou na minha vida, qualquer que seja o milagre, nós devemos dar glórias a Deus. Muita gente tem dificuldade, até numa reunião de oração, agradecer a Deus. Não consegue expressar gratidão a Deus, não consegue. Irmãos, eu queria agradecer. Deus fez isso na minha vida, e você sabe às vezes que Deus realizou uma bênção, mas a pessoa fica tímida. Meu querido, se exponha, fale realmente, fale o que Deus fez na sua vida, agradeça, louve. Esse paralítico pulou na frente de todo mundo, louvou na frente de todo mundo, ele estava grato a Deus, existia naquele coração um sentimento que muitas pessoas não existe, gratidão a Deus. Aquele homem era grato a Deus por tudo que ele fez. Assim nós devemos também agir, meus queridos, quando Deus operar um milagre na nossa vida, na sua vida. Exalte, agradeça, seja grato ao Senhor. Gostaria de concluir a mensagem de hoje, que assim como esse mendigo paralítico, nossa situação, ela também é deficiente diante de Deus. E isso é muito interessante, porque talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e não ainda entregou a sua vida ao Senhor. Ainda não teve um encontro real com Ele. Eu gostaria de trazer o que essa mensagem, o que essa história traz para nós, de aplicação. Em primeiro lugar, o mendigo, ele era nascido fisicamente deficiente. Nós, nascidos espiritualmente deficientes, separados de Deus, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O mendigo também era pobre, sem condições de sobreviver, sem a ajuda de outras pessoas. Nós também somos falidos, incapazes de viver eternamente sem Cristo. Nós não podemos conquistar a eternidade sem Cristo, sem realmente a graça de Cristo, sem o amor de Deus. Nós somos falidos. O mendigo também, ele estava fora do local de adoração ali dos judeus, que a ideia deles, eles adoravam a Deus no templo, lá dentro, mas ele estava na porta do lado de fora, ele não era colocado lá dentro, ele não podia, então ele ficava do lado de fora. Meus queridos, nós quando nascemos estamos separados de Deus, não importa quão próximos da porta nós estejamos, não importa quão próximo você está da igreja, se a igreja do lado da sua casa, você senta no sofá e começa a louvar os hinos da igreja, e começa lá, que legal essa igreja, a mensagem. Não importa se o seu pai é crente e você acha que se o seu pai é cristão e sua mãe também é cristã e tudo certo, está ótimo. Alguém aqui em casa segura as pontas nesse aspecto espiritual. Isso não vale. O mendigo, ele foi totalmente curado pela graça de Deus, pelo agir soberano de Deus, o poder de Deus. Nós também, meus queridos, somos trazidos para a vida
Pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8, 9. Depois você dá uma olhadinha lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, estão destituídos do reino de Deus. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna no nome de Jesus. Então, se com a tua boca tu confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A mensagem de hoje, essa história da cura do paralítico, esse milagre que aconteceu, é uma ilustração clara da realidade espiritual do mundo hoje, das pessoas. Todos nós somos falidos espiritualmente, separados de Deus. E estamos realmente clamando, precisando de ajuda, de auxílio de Deus. Somente Deus pode nos satisfazer completamente. Quero dizer para você que essa cura espiritual está disponível hoje aos que pedirem, clamarem, implorarem por ajuda. Eu sei que a realidade hoje do mundo está preocupado muito com a sua saúde, que vai pegar esse coronavírus, isso todo mundo está trancado em casa, as pessoas estão preocupadas, se precavendo. É normal, é natural do ser humano se precaver, mas existe uma eternidade longe de Deus que é mais importante do que essa vida. Uma eternidade longe de Deus é para sempre, não tem volta, e você tem a oportunidade ainda de entregar sua vida ao Senhor. Cuidado só para não clamar e pedir a pessoa errada, bater na porta errada, clamar na porta errada. Só cuidado com isso. O problema é que pedem socorro para a pessoa errada. Somente Jesus pode satisfazer de verdade. Só Jesus pode transformar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Não existe outro. Então, se você, agora eu quero falar com você que ainda não encontrou a Cristo, não decidiu entregar sua vida ao Senhor, clame agora. Peça perdão pelos seus pecados a Deus. Reconheça a sua condição de pecado diante de Deus, porque todos nós somos pecadores. Clame, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Faça um milagre, muda a minha história, peça ao Senhor sim que Ele faz. Ele vai fazer. Gostaria de encerrar esta mensagem dizendo que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, que Deus transforme a sua família. Que Deus mude a sua história se for necessário, se você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, Deus, que essa palavra, a Tua palavra, ó Deus, encontre nos corações um lugar para conforto, consolo, mas também para confronto, para servir de alerta a cada um, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, podendo falar do Senhor através dessa tecnologia também disponível. Neste momento onde nós não podemos nos reunir presencialmente, precisamos evitar, como orientação dos nossos governantes, ó Deus. Aquele que está ouvindo essa mensagem nesse momento que ainda não te conhece, que possa entender que nós estamos realmente nos finais dos tempos, ó Pai. Não isso, essa pandemia que está ocorrendo não significa que o mundo vai acabar agora, mas são sinais, como a Tua palavra mesmo diz, que no finais dos tempos iriam acontecer coisas desse tipo. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que não te conhecem. Coloco nas Tuas mãos aqueles que estão clamando, ó Pai, que o Senhor possa enviar muitos homens como Pedro e João, mulheres, ó Deus, que vão realmente ser um testemunho vivo para esses pedintes, homens, mulheres que estão clamando por ajuda, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.